Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 394, esse é o último de hoje. Ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6 das manifestações visuais. Então, a questão agora é de 108. E Kardec diz assim, as considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica. Kardec vai apresentar alguns efeitos de ótica. Porque nós sabemos que nesse efeito de ótica não tem nada a ver com o espírito. Mas a falta de conhecimento desculpe. A falta de conhecimento da pessoa é tamanha que ele associa àquele fenômeno, vamos assim usar esse termo, com todo respeito, ele associa, fenômeno não, vou usar outro termo, ele associa aquelas imagens à aparição, né, de espírito. Ele associa, justamente por ele não ter conhecimento, né? Então, efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Espíritos glóbulos. Olha só para você ver que coisa, né? É muito interessante esse assunto aqui. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as põe o calor. Então, nós sabemos que as correntes de ar, a atmosfera, vamos pensar assim, a atmosfera nem sempre ela é límpida, né? A atmosfera ela é poluída. Se as pessoas, para você ter uma noção, né, com todo respeito, no Japão mesmo, quando eclodiu o Covid, não sei se foi em 2019, não sei, essas coisas ruins eu não gosto nem de ficar lembrando. Para os japoneses não foi difícil nenhum usar máscara, sabe por quê? Porque os japoneses, desde criancinha, desde o berço, eles já usam máscara. Por que eles usam máscara? Por causa da poluição na atmosfera. Agora, aqueles químicos, né? Essas pessoas todas que entendem desse assunto, eles sabem o que é uma poluição na atmosfera. Às vezes, nós olhamos com os nossos olhos, assim, de ignorante, de causa, e não vemos nada. Um químico bate o olho numa direção e diz assim: a atmosfera hoje está poluída. Porque ele conhece, ele sabe o que é molécula, ele sabe o que é partícula, ele sabe o que é poluição. Você entendeu? Então esses seres, eles vêem coisas onde nós não conseguimos enxergar. Mas o que eles enxergam é fato, é real. Então, por exemplo, tem pessoas que olham assim para o zimbório à noite, para o céu estrelado. Nossa, que estrela, que brilho bonito!
O que aquela pessoa não sabe é que aquela estrela, aquele brilho, aquela estrela pode ter sido extinta há bilhões de anos-luz, mas agora é que a sua luz está chegando até nós aqui na Terra. Olha só para você ver a distância que ela se encontrava. Bilhões e bilhões de anos-luz. Tão distante, que ela foi criada, ela viveu durante alguns bilhões de anos, foi extinta, e mesmo assim, agora é que está chegando a nós a sua luz. Se nós estivéssemos em condições de ir até lá, né, onde aquela estrela se encontrava, viríamos que lá ela já não existiria mais. Então, muitas pessoas têm o hábito de olhar na direção assim do pôr do sol. O pôr do sol é bonito, né? Tá. A pessoa fala assim, nossa, que cores lindas, né? Olha que cores lindas, né? Amarelo, cor de ouro, que raios bonitos, né? Que coisa. Mas não tem nada a ver aquelas cores, não tem nada a ver com a imaginação da pessoa. Sabe por quê? Porque aquelas cores lá é nada mais, nada menos do que os raios de sol, os raios neutros de sol que bate naqueles aglomerados de matéria, naquelas áreas, naquelas moléculas. Então, aquelas moléculas, é lógico que elas possuem certos elementos que durante aquele período ali, um raio neutro cria-se aquele efeito. Então, cria um efeito aqui, um efeito ali, um efeito lá, e a pessoa, a ilusão de ótica, a pessoa acredita. Como as pessoas acreditam que a água do mar é azul, né? A água do mar é azul, até ela ir ao mar. Porque eu tinha uma amiga, né? E uma vez ela voltou decepcionada do mar. Estou decepcionada. Mas por quê? Eu sempre, né, cresci com esse pensamento na cabeça. A água do mar é azul. E eu fui ao mar um dia. Fui à praia. Primeira coisa que eu fiz foi constatar se realmente a água era azul. Peguei um copo, peguei um pouco de água, que eu olhei, cristalina? Ué, não tem alguma coisa errada com esse mar, não? É a ilusão de ótica. São as moléculas da atmosfera, da ionosfera, da estratosfera. São as moléculas ali inseridas nos oceanos que levam os nossos olhos a enxergar dessa forma, né? Então, olha só para você ver. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outras espécies de ilusão
não menos estranha, contra a qual bem é também se esteja precavido, né? Então, por exemplo, as miragens do deserto, né? A pessoa olha assim num ponto devido ao excesso de calor, né? O calor tanto da areia quanto o calor de cima encontra-se, aquece-se a temperatura do corpo. Então ele vê longe assim, né? Como se muitos seres estivessem andando. Aquela ilusão óptica, aquela miragem. Tem um outro fenômeno que acontece também em algumas regiões do mundo. Nossa, eu não posso esquecer, mas eu tô com a cabeça cansada. As auroras boreal, né? Muitas pessoas dizem que a aurora boreal são espíritos divinos vindo até a Terra para limpar a atmosfera da Terra. Oh, paizinho, perdoa, eles não sabem o que fazem, perdoa. A aurora boreal, espírito de luz vindo à Terra, né? O humor aquoso, né? Aquoso do olho, né? O humor aquoso do olho, eu tenho uma dificuldade para falar aquoso do olho. Você já entendeu? Perdoa a cabeça do velho, eu estou com dificuldade para pronunciar essa frase. Aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido algumas coisas da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos, em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham o ambiente e a distância por efeito do aumento e da refração. Observa para você ver que de vez em quando você fecha os olhos assim, você abre os olhos e que você fixa os olhos assim numa direção e você vira os olhos para lá, vira os olhos para cá. Observa para você ver com nitidez, se você observar. Dá a impressão que tem alguns objetos ali na retina dos teus olhos se movimentando, como se parecesse assim um micróbio, uma bactéria, né? Uma minhoca para lá para cá andando, um cisquinho, né? Então olha só para você ver. Eles acompanham, produzem no ar ambientes e a distância por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Tá vendo? Parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Olha para você ver o tamanho da ignorância desses caboclos. Pessoas, Kardec está dizendo aqui que pessoas pegaram, né, entenderam que esses movimentozinhos desses corpos opacos, né? Se não for opacos, você vai me perdoar. Né? Observe para você ver, eu mesmo já vi muito, mas a ignorância tá
e não assim saber pronunciar o termo correto aqui. A ignorância está em acreditar que isso aí são espíritos que estão perseguindo a pessoa. Jesus, Maria, José. Como pode as pessoas acreditar que isso é um fenômeno? Isso não é nem fenômeno, isso é um processo de lubrificação aquosa do olho, é um processo natural da retina, é um processo de limpeza. Porque eu não sei se, lógico, você sabe. A pessoa pisca, né? Esse processo de piscar é um automatismo. Mas por que os olhos piscam? Os olhos piscam através de um processo do automatismo para sustentar a lubrificação da retina. Então, conforme a pessoa pisca, lubrifica-se a retina dos olhos. Você já parou para pensar que quando a gente acorda de manhã, quase sempre no canto do olho assim, tem umas remelinhas guardadas ali no cantinho, você tem que ir e tirar elas para fora. O que significa aquelas remelas ali? Ai, que coisa nojenta. Nojento, isso é estudo, gente, tem que estudar. A gente tem que descobrir por que é isso. Aquelas remelinhas ali aquela lubrificação que os olhos à noite, por encontrar todos numa posição assim fechados, aquela lubrificação naturalmente ela escorreu e foi para o canto do olho e ali ela ressecou. Nunca se esquecendo-se que não é pelo fato da pessoa estar dormindo que os olhos não se movimentam lá dentro, tá bom? Porque os olhos se movimentam lá dentro. Isso é fato, isso é comprovado pela ciência na Terra. Os olhos estão fechados, a pessoa está dormindo, mas os olhos estão se movimentando lá dentro assim, ó. Isso é ciência, gente. Nós vamos brigar contra a ciência? Que isso? Eu sou o primeiro a apoiar a ciência nesse sentido, porque eu tenho conhecimento no plano espiritual disso aí. Então esse movimento aí lubrifica os olhos. Como se a pessoa estivesse com os olhos abertos. Mas não lubrifica tanto quanto com os olhos abertos. Quando os olhos piscam automaticamente. Né? Que é esse movimento compulsório. Tá. Mas à noite, mesmo assim, ele se movimentando, sobra um pouquinho desse lubrificante, é onde junta-se no canto dos olhos. Aí você pode dizer assim, mas o que tem a ver isso com os estudos? Ó, gente, mas tem tudo. Aqui, Kardec está dizendo aqui, basta se cite esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outras espécies de ilusão, não menos estranho, contra a qual bom é também se esteja precavido, né? Então, tem muitas pessoas que elas acreditam que esses movimentos, né, esses corpos opacos ali no globo ocular, são espíritos que estão perseguindo, né? A vibração, aqui ó, agora só você ver. Algumas pessoas tomaram isso por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite essa, nós já lemos. Então, olha só para você ver o nível de intelectualidade dessas pessoas.
O humor aquoso, nossa, eu vou ter que aprender essa frase, do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham, produzem no ar, ambiente e a distância, por efeito do aumento e da refração. A aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que, estamos lendo novamente só para mostrar, que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irição, o que é questão tão racional como ver uma figura na lua, uma simples observação fornecida por essas pessoas mesmos as reconduzirá ao terreno da realidade. Então, olha só para você ver. É um processo natural do organismo que não tem nada a ver com espíritos, né? E quando mais criança, assim tinha meus 13, 14 anos, acho que era fraqueza mesmo, né? Porque se alimentava pouco. Então, eu tinha um amigo que eu gostava demais dele, sabe? Eu amava demais aquela pessoa. E eu trabalhava com ele, então tinha vezes assim que ele resolvia, não sei por qual motivo. Um dia eu quero perguntar para ele. Ele decidia me deixar eu 3 dias sem comida. E eu tinha que fazer comida para eles. Mas eu não podia comer. Se eu comesse, morro na cabeça. Então, 3 dias sem café, sem almoço, sem janta. Sem café, sem almoço, sem janta. Sem café, sem almoço, sem janta. Lá pelo 4º dia que ele deixava eu comer. Só que o mais interessante é que lá pelo 3º dia, eu já estava vendo estrelinha, né? Eu não sei se aconteceu isso com você, assim, às vezes você baixa a cabeça de uma vez e levanta de uma vez a cabeça, aí vem aquelas estrelinhas todas assim, em mim umas estrelinhas azuis, brim, 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 como se fossem uns sininhos, né? Aquilo ali é falta de oxigênio na massa encefálica. Por isso que muitas pessoas têm tontura. A tontura, né, tem outros nomes que os cientistas, os médicos, eles dão aí, mas eu não sei, então eu vou usar o tradicional mesmo. Tontura. A tontura é a falta de oxigênio na massa encefálica. Ah, mas e o rabinho de galo? Nós temos que entender que o álcool na massa encefálica, ela obstrui vasos sanguíneos, né? O álcool obstrui por um certo período. Então, obstruindo ali, não passa oxigênio. E pelo fato de não passar oxigênio, é que vem aquela tontura. Então, quase tão racional como ver uma figura na lua, né? Já lemos isso aqui. Então, nós temos que ficar muito atento com relação assim. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só
as acompanham como lhes segue todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou para conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular. Tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convir em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para ser inteligentes e livres, papel bem fasticioso, mesmo para espíritos inferiores, e pois com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Está vendo só? É impossível ser espírito. Então aquilo ali tudo é uma visão de ótica, uma ilusão de ótica, aliás, que pelo fato da falta de conhecimento se traduz por espíritos glóbulos, né? Porque é a falta de conhecimento que leva as pessoas a acreditar nesses nomes fantasiosos e tudo mais. Vamos para o próximo vídeo.